Teremos agora o painel com o tema PPA 2016-2019, orientações estratégicas e desafios metodológicos. É uma honra, né, estar aqui mais uma vez. Agradeço o convite do Márcio Gimene. Esse é o 6º seminário da nossa carreira e a cada ano ele vem se avolumando, vem ganhando importância, os debates são cada vez mais interessantes, então é um acúmulo é uma discussão muito produtiva. Bom, eu não sou muito de discursos, não vou, né, e também o papel do moderador não é esse, vamos passar logo aos trabalhos. Eu acho que boa parte das pessoas estavam aqui na parte da manhã, eu sei que o Renato Brau não estava, então eu vou repassar rapidamente aqui uma proposta de organizar a discussão para que a gente né, consiga respeitar o prazo aí de 2 horas de discussão e que todos tenham oportunidade de participar. Bom, a proposta é a seguinte. Para as considerações iniciais, vamos abrir 15 minutos para cada um dos participantes da mesa. E depois, mais 4 intervenções de 5 minutos para cada um deles, sendo que a primeira e a segunda é para dialogar com os comentários feitos pelos demais debatedores, ou seja, a mesa debatendo aqui. A terceira para responder perguntas enviadas pela plateia por escrito. E a última intervenção para as considerações finais. Tendo dito isso, então, eu já passo de imediato a palavra para o Diogo. Na sequência, o Renato Brau vai fazer a explanação dele e, finalizando, o secretário Gilson Bittencourt. Meu papel hoje à tarde aqui vai ser apresentar um pouco, algumas reflexões em torno do planejamento e, em particular, do PPA, a partir de uma cooperação que a gente vem desenvolvendo desde o final de 2013, junto com a SPI, que foi a partir de alguns diálogos e de algumas reflexões em conjunto, um trabalho de cooperação procurando analisar o desenvolvimento dessa estratégia do planejamento plurianual nos municípios brasileiros. Então, eu vou trazer algumas reflexões aqui, muito mais centrados numa perspectiva, vamos dizer, bottom-up, né? De baixo para cima, em termos de constituição de política pública, e qual é o olhar e as dificuldades que essa iniciativa, essa cooperação que a gente vem desenvolvendo, ela encontrou. Tem alguns achados importantes, tá? Evidentemente que o foco do seminário é em relação à elaboração do plano plurianual federal. No entanto, pensando no desenvolvimento brasileiro, no planejamento do desenvolvimento brasileiro, é impensável hoje nós compormos essa estratégia sem envolver os entes federados, estados e municípios, tá? E aí nós percebemos que essa diversidade e as dificuldades, elas ganham outros contornos e outras dificuldades. Essa reflexão que eu apresento aqui hoje vem da minha atuação como professor no curso de Administração Pública, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também da minha atuação no Centro de Estudos sobre Governo, CEGOV, que é um centro interdisciplinar que nós temos lá na universidade, que, a partir do entendimento de que a universidade pública ela tem um papel importantíssimo em refletir sobre os desafios e as questões de governo, é que foi constituído esse centro. O foco principal dele são estudos e pesquisas, mais do que propriamente as atividades de ensino, que essas dependem ou que estão, vamos dizer, no âmbito do trabalho das faculdades lá. Então, eu tenho uma apresentação, eu vou me guiar rapidamente por ela, tá? Pode ir passando, por favor. Você tem automático, daí eu não vou... Acho que está aqui. Está bem. Não, acho que não é necessário. Bom, o convite veio acompanhado de um conjunto de questões orientadoras muito instigantes e interessantes. Eu vou procurar dialogar com elas, tá? A partir dessa reflexão. Então, dessa reflexão, dessa cooperação que a gente vem desenvolvendo, que era um trabalho, na verdade, para procurar qualificar e apoiar os gestores públicos municipais na elaboração, implementação, monitoramento e avaliação dos planos plurianuais dos municípios brasileiros, ou seja, todo o ciclo de gestão do PPA, não apenas qualificar para a elaboração do
PPA. E essa cooperação procurou, a partir de um desenho, eu diria, um tanto quanto pretensioso, mas importante, porque ele reflete essa visão mais ampla de que não é um curso de qualificação somente o que essa estratégia de cooperação ela propôs. Tá? Ela propôs, primeiro, a constituição de uma ideia de uma plataforma digital que procurasse o quê? Se ao mesmo tempo um ambiente de aprendizagem virtual, onde você poste materiais didáticos, troque informações, tá? Com um misto de rede social, onde as pessoas possam divulgar eventos relacionados ao planejamento no Brasil, experiências que acontecem, trabalhos que são realizados, tá? Experiências que vão se desenvolvendo nos diferentes locais do país. Então, essa plataforma digital, ela seria, vamos dizer assim, o pano de fundo de uma estratégia que vem sendo desenvolvida, na verdade, por outras políticas ou por outros ministérios setoriais. Hoje nós temos a rede de monitoramento e avaliação de políticas públicas, constituída no entorno do MDS, tem várias redes no âmbito do Ministério da Educação, você tem redes dentro da segurança alimentar e nutricional, a Rede SAM, mas nós não temos nenhuma iniciativa integradora de quem trabalha com planejamento. Tá? Exceto, eu diria assim, esse papel que vocês cumprem um pouco e o papel que a Secor também cumpre com os seminários, mas isso não se estabelece no âmbito de quem trabalha com planejamento no Brasil. Isso por duas razões. Primeiro, pela própria característica federativa, mas também pela dificuldade de nós identificarmos quem é que trabalha com planejamento no Brasil. Tá? Então, essa era a ideia inicial, o pano de fundo. Ela estaria ancorada também em duas... o laser está embaixo, né? Não. Ela estaria ancorada também num programa de qualificação, que é aquele azulzinho mais claro, num programa de ensino à distância, baseado também em formação de gestores, no ciclo do PPA, planejamento e elaboração, elaboração de projetos, aí com uma ênfase em 4 grandes áreas, que eram projetos de infraestrutura e saneamento básico, projetos sociais, mobilidade urbana. Então, se você diz, olha, tem um curso que vai fazer sobre elaboração de projetos, vai ter gente que vai querer projetos de cultura, de saúde, de educação, e nós não temos uma capacidade de dar conta de instrumentalizar todas essas diferentes áreas, e a gente concentrou naquelas que eram as principais também para a SPI. E um módulo de monitoramento e avaliação. Esse era um curso totalmente EAD, com tutores, passaram por ele cerca de 1.700 diferentes alunos, né, de todo o Brasil. Nós envolvemos um contingente de 648 municípios brasileiros que estiveram passando por esse programa de formação, tá? E envolvia uma estratégia também de estudos e pesquisas, claro que trazendo um pouco a brasa para a sardinha da universidade, né? Mas também a partir de uma leitura que é o quê? Nós não conhecemos quem é o público que trabalha com planejamento no Brasil. Então, a ideia era desenvolver 2 grandes pesquisas, uma de alinhamento dos PPAs locais com programas e políticas federais, ou seja, esse alinhamento do PPA, tá? E uma segunda que era o perfil dos gestores públicos envolvidos com o planejamento. A segunda nós não executamos, por um ajuste no decorrer do projeto de retirar algumas dos seus produtos. Essa foi uma demanda que acabou não sendo executada no plano de trabalho, mas é importante. Tá? Nós temos, ao menos, grande parte desses alunos que participaram dos programas de qualificação, que a gente conseguiu construir um perfil desses alunos, mas ele não é um dos produtos que foram entregues. A partir dessa estratégia é que a gente pode discutir e refletir alguns aspectos que eu queria trazer aqui e socializar com vocês. Tanto em relação, vamos dizer, à expertise que a gente foi desenvolvendo em torno do programa de qualificação, quanto principalmente lá da pesquisa de alinhamento que nós desenvolvemos. Na verdade, não foi uma pesquisa para ver se os municípios estão ou não alinhados ao PPA. Foi o desenvolvimento de uma metodologia de como fazer isso. E aplicamos ao caso do estado do Rio Grande do Sul em 14 municípios. Tá? Então, na verdade, hoje nós temos uma proposição de como fazer essa análise, tá? Porque, como envolve inúmeras dimensões, não basta pegar o PPA e dizer, olha, o cara tem o programa Mais Médicos aqui, ele está alinhado com o PPA federal. Tá?
Esse âmbito do conteúdo dos programas é importante, mas tem todo um conjunto de outras dimensões que também foram exploradas. A definição de planejamento é uma definição que está no próprio almanaque de planejamento, editado pela SPI, que eu acho que ela é importante, né? Como essas escolhas conscientes das ações que aumentem as chances de obter um futuro desejado. Tá? E, para isso, nós precisamos ter, talvez, aquele que seja o maior desafio, que é criar uma massa crítica em torno do planejamento no Brasil. Porque nós temos muitas publicações, muitos estudos que falam dessa retomada do planejamento no Brasil nos últimos anos, com as quais eu corroboro. O problema é que, primeiro, recuperar esse atraso desse tempo perdido, ele é um elemento fundamental e não é algo que vai acontecer no curto prazo. Primeiro, porque nós temos gerações e gerações e gerações, e eu diria os últimos 25 anos, dos alunos que passaram pelos bancos escolares brasileiros com uma visão: o Estado não é a solução, o Estado é o problema. E, portanto, planejamento como algo inexistente. Tem um caos, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, que um professor conta que os professores, a universidade procurou, a escola de administração procurou o Conselho Federal de Administração, diz: olha, vocês têm que ter uma regra lá que diz que tem que ter prioridade para os administradores nos concursos públicos. Nós podemos pensar nisso. Quantas escolas têm disciplinas que nos ensinam a fazer o PPA, a LDO e a LOA? Aí o pessoal foi lá buscar, né? Foram pouquíssimas, você contava nos dedos. Então, isso faz parte de uma estratégia de construção de massa crítica, que eu acho que é intervir no meio, eu diria, da administração pública, mas também nos espaços onde se formam os futuros gestores. Aqueles que estão, e são milhares, milhões, eu diria, estudando para concurso, que vão seguir as carreiras, muitos deles APOs, tá? Mas que vão entrar também nas administrações municipais, nas administrações estaduais, e vão ser formados de que maneira para pensar o planejamento. Esse eu acho que é um desafio, e eu lançaria assim como uma sugestão, que é fundamental. Não só no âmbito, eu diria, de um órgão central como o Ministério do Planejamento, como da própria ENAP, eu conversei rapidamente com o Cleison, porque hoje existe no Brasil uma articulação que vem sendo desenvolvida, chamado de campo de públicas. Tá? Porque o programa Reúne, ele teve um papel importante, que foi criação de novos cursos, entrada de novos professores, alunos nas universidades. Ponto número 1. Quem são esses novos professores que vão ensinar as novas gerações? Muito pouca gente formada em administração pública. Um monte de gente formada na lógica empresarial, por exemplo, de administração, que vai ensinar as novas gerações de futuros administradores públicos. Com que olhar? Com um olhar hegemônico nos últimos 25 anos de que o Estado era o problema, não precisava planejar, o mercado resolveria. Tá? Então, isso é um problema que ele precisa ser atacado também, vamos dizer assim, com uma iniciativa de procurar uma aproximação nessa formação das novas gerações, né? Hoje existe um campo de pública se articulando no país, envolve mais de 115 universidades e IFETs, que têm cursos de administração pública, gestão, políticas públicas. Né? Isso resultou num novas diretrizes curriculares para a administração pública, que antes elas vinculadas à administração, que eu acho que valeria a pena também, não pensando só na elaboração do PPA agora, mas as novas gerações que virão, a gente intervir nesse processo, contribuir com a expertise, com os desafios que o dia a dia de quem está nesses órgãos tem, e tem muito a contribuir. Né? Hoje eu atuo fortemente no programa Universidade Aberta no Brasil, com os cursos que existem de a administração pública, 3 especializações, administração pública, municipal e gestão em saúde, que foi uma iniciativa que surgiu do Conselho de Administração, do Ministério da Saúde, da própria ENAP, do Ministério do Planejamento. Ninguém sabe o que está acontecendo hoje. E existem 85 mil alunos do Brasil afora sendo formados. Tá? Com material didático sendo produzido, com a retomada do processo de planejamento. Então, acho que uma primeira sugestão que eu daria era de não se perder essa perspectiva de que formar-se os novos quadros que vão estar, não só formando os próximos, mas que muitos deles vão estar na administração, é um processo de médio e longo prazo e vale a pena se investir alguns esforços. Até porque o PPA ele deveria contemplar
contempla, ou deveria, né, 3 grandes aspectos que precisa ter uma massa crítica capaz de compreender como se faz isso. Porque, do ponto de vista discursivo, é fácil de nós incorporarmos a dimensão estratégica do PPA, o seu papel. Agora, como é que eu faço isso? Tá? Ele deveria contemplar tanto uma visão técnica quanto política, né, aquilo que se chama hoje da tecnopolítica, e é hegemônico, uma visão meramente tecnocrática, instrumental do planejamento, e isso precisa ser superado, porque essa visão, ao passo que ela se ancora em alguns aspectos, vamos dizer, de maior domínio do ferramental do planejamento, tá? Alguns adequados à administração pública, outros nem tantos. Eu sou um crítico ao uso absolutamente acrítico e indiscriminado do BSC, por exemplo, na administração pública, como forma de planejamento. Tá? O único estudo mais sério feito sobre isso, em 6 experiências na administração pública, ele nos leva à conclusão de que quem começou abandonou, os resultados são muito pífios, mas hoje a gente vê todo mundo que tem de consultoria reproduzindo a ideia do BSC para a administração pública, é algo impressionante. Tá? Então, essa visão, tanto técnica quanto política, é fundamental. A abertura de espaços para a participação da sociedade, não só porque a sociedade hoje não pode prescindir dessa participação, quanto o próprio governo, a sua legitimação está muito centrada na maneira como ele fundamenta e se relaciona com a sociedade. Como também uma visão de garantir direitos ao cidadão. E esse é um problema, vamos dizer, do curto-circuito que se estabelece na estrutura federativa do Brasil, que, muitas vezes, vamos dizer, essas dimensões estratégicas, essas visões, elas não vão chegar lá na ponta. O PPA, isso eu já falei. A partir do que ele deveria contemplar, surge uma pergunta, então, né? Quais as capacidades essenciais a serem desenvolvidas nos gestores públicos responsáveis pelo planejamento? Porque não adianta eu chegar lá e ensinar um monte de ferramenta de instrumental por um tecnocrático, com todo respeito aos tecnocráticos, mas vai morrer na praia, quando você tiver que ter uma decisão política de alocação. E vamos tratar aqui política sem nenhum prurido, né? Estou falando de política enquanto o quê? A maneira que as sociedades contemporâneas encontraram de resolver os seus problemas. A boa e velha política com P maiúsculo. Tá? Estou falando da política partidária, dos processos eleitorais, das alianças. Estou falando da política, a maneira como se resolvem os conflitos dentro daquilo que as sociedades contemporâneas construíram como elementos. Desgastado hoje em dia, sim, mas o que vai substituir a boa e velha política na definição dos rumos das sociedades? Eu não abro mão da minha participação. Eu não vou entregar a minha participação para a mídia ou para as redes sociais nessa definição. Então, a política faz parte de uma dimensão inseparável do planejamento. Tentando responder o que são essas capacidades, tá? Um primeiro diálogo fundamental é com as críticas ao PPA, tá? Que hoje, evidentemente, a pesquisa que nós fizemos com municípios, ressalto isso, ela reforça essas críticas, ele é muito mais um cumprimento formal da norma constitucional do que um efetivo instrumento de planejamento de longo prazo. Tem que fazer o PPA. Se eu não fizer, eu vou ter implicações. Vamos lá. Quem faz o PPA nos municípios? Eu seria meio taxativo, eu sou taxativo em dizer, sem muito medo de errar, que na metade desses 1.570 municípios brasileiros é o contador quem faz. Com todo respeito ao contador, dou aula para muitos contadores lá na universidade, mas eles não têm uma formação para fazer o PPA. Tá? Ou não deveriam ser exclusivamente eles que fizessem. Tá? Uma primazia da lógica orçamentária, tá? O PPA ele deve ser o orientador da dotação orçamentária e não o contrário. Tá? Então, além de ser o contador que faz, pega o do ano passado, vê quanto é que a previsão lá que de aumento ou de redução da sua arrecadação tributária e organiza um ou outro programa diferente e toca a ficha. Tá? E uma falta de integração interfederativa e intersetorial. Tá? Mesmo a articulação federativa, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas intersetorial é muito forte também nos municípios. Essa dificuldade que vocês têm aqui de romper, vamos dizer, com as caixinhas de fósforo, mesmo nos municípios pequenos, é muito difícil. Você tem o programa da Secretaria da Agricultura, ponto. O programa da Secretaria da Saúde. Procuram dialogar com uma iniciativa ou outra no âmbito do governo estadual e federal, mas é muito compartimentar. Então, uma visão de planejamento mais ampla é
algo distante ainda dessa realidade. E mesmo no PPA federal, né, o tamanho dele, né, em termos de amplitude do Mais Brasil, 65 programas, 492 objetivos, 2.417 metas. Sei que falar é muito mais fácil, ainda mais da universidade. Geralmente a gente tem uma facilidade maior de ser pedra, né, do que ser vidraça, né? É muito grande, tem que cortar. Sei que não é fácil num governo de coalizão, com 37, 39 ministérios, eles não se verem lá num programa que eu me identifico lá dentro. Tá? Isso aqui é um desafio muito grande, nós chegarmos a 15, 20 grandes programas, eu diria, do PPA, mas esse é um problema, essa pulverização de iniciativas que você, de fato, não sabe o que acaba sendo o elemento mais importante. Algumas sugestões, então, para finalizar, eu acho que já devo estar estourando meus 15 minutos, né? 3 grandes sugestões a partir dessa experiência que nós tivemos de fazer análise dos PPAs dos municípios e de desenvolver uma ideia de um indicador de alinhamento, que eu já explico para eles. Primeiro, qualificar para planejar. Tá? Isso é necessário. A gente não vai formar essa massa crítica sem ter um esforço continuado, sistemático, organizado, de formando essas novas gerações. Porque elas podem até incorporar o discurso. Agora, entre incorporar o discurso e saber elaborar, analisar, monitorar um PPA, vai uma distância muito longa. Tá? Então, planejar requer qualificação, estrutura institucional, coordenação por parte do Estado, capacitação de recursos humanos, dentre outros aspectos. Isso é importante, não vou nem chover no molhado, depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Acho que o pouco conhecimento e a não adoção, né, da nova metodologia de elaboração do PPA, sobretudo no que se refere à estrutura de organização do plano, em parte se explica porque as próprias orientações emanadas pela SPI em relação aos municípios, claro que com toda aquela autonomia federativa que o município tem para fazer da maneira como ele concebeu o PPA, mas elas foram diferentes da metodologia usada no PPA federal. Tá? Isso é importante e a gente identificou isso muito claro na pesquisa. Uma segunda coisa, sei das dificuldades políticas que envolvem isso e todo o desdobramento que ela tem, mas eu acho que é necessário a gente avançar, ao menos na discussão, em relação à regulamentação lá do parágrafo 9º, né, do artigo 165 da Constituição, que trata da Lei de Finanças Públicas. Tá? Enquanto não houver uma delimitação muito mais clara de como isso tem que ser feito, você vê as diferentes práticas, o que é importante, mas diferentes más práticas também, que são perceptíveis. Tá? Uma quarta sugestão, e aí vai uma sugestão um pouco dessa metodologia que a gente desenvolveu de fazer uma análise do alinhamento municipal, em 3 grandes dimensões. Nós seguimos um pouco, vamos dizer assim, a trilha que foi construída pelo IPEA, quando analisou lá em 2012 os PPAs de 10 estados brasileiros. Nós usamos as 3 mesmas dimensões até para dialogar, que era a dimensão da elaboração, do conteúdo ou do mérito do PPA e do monitoramento e avaliação. Tá? E chegamos a um resultado de pouco alinhamento. Né? Nós construímos, na verdade, tem toda uma metodologia que, para chegar até aí, trabalhando um indicador que, acima de 75% de alinhamento nessas dimensões, ele teria um alto grau de alinhamento, entre 50% e 75%, um médio grau, um moderado grau entre 30% e 49%, e baixo grau abaixo de 30%. Todo mundo tem algum grau de alinhamento com o PPA, nem que seja para dizer quais programas eu posso me colar do governo federal. Então, isso é um alinhamento que acontece. O resultado que nós chegamos nessa amostra, que nós aplicamos esse estudo lá no Rio Grande do Sul, né, envolvendo municípios de estratos diferentes de tamanho, de regiões do estado diferente, trabalhando com as 3 dimensões, elas geraram, vamos dizer assim, indicadores diferentes, tanto na elaboração, quanto na concepção, quanto no monitoramento. Só Porto Alegre e Rio Grande é que atingiram um nível médio de alinhamento com o PPA federal, e olha que nós estamos falando de uma capital e de uma cidade em que o polo naval tem tido uma influência muito grande, um grande número de municípios com um baixo alinhamento, tá? E isso se traduz tanto, eu diria, na parte de elaboração, mas um elemento que salta aos olhos é aquela 4ª coluna lá, que
a dimensão de monitorar e avaliar o PPA municipal, ele é algo absolutamente pro forma. Ele não existe. Tá? Então, isso a gente vai ter que atuar, na verdade, em todos aqueles âmbitos na qualificação, mas a questão do monitoramento e avaliação é fundamental. Porque senão de nada adianta ter o planejamento se depois ele não vem acompanhado de instrumentos de gestão que deem consequência a ele. Essas serão algumas das questões que eu queria trazer para vocês aqui, e certamente depois dá muito pano para a manga essa discussão, né? E a gente tem também um certo balanço do que foi feito o programa de qualificação, tá? O número de alunos que foram qualificados, isso aí por estado, né? O número de municípios que foram contemplados em todo o país, tendo públicos específicos da Caixa Federal, do Banco do Brasil e do SEBRAE, que são importantes operadores também das ações do PPA, que nos apresentam o seguinte cenário: há uma demanda muito grande por qualificação. A questão é, o que vai ser feito em termos de qualificação, como é que nós vamos calibrar ela, e segundo, como é que nós vamos intervir, muitas vezes, em processos que fogem um pouco da nossa governabilidade. Por exemplo, naquele público que foi selecionado, nós não queremos consultor, não queremos. Nós vamos pegar quem é agente público, quem é servidor público, gestor, a prioridade máxima para esses alunos. Deixamos fora um monte de contador, de gente de organizações não governamentais, de centros de consultoria que estavam lá. Depois, reavaliando, eu acho que nós cometemos um erro. Por quê? Porque esses caras multiplicaram e reproduziram essa visão de planejamento com N municípios. Não sei se nós também não temos que ter, muitas vezes, uma iniciativa que o nosso foco são os gestores, a formação, mas nós sabemos que existe um mercado hoje. Naqueles 14 municípios que nós avaliamos do Rio Grande do Sul, nós perguntamos, passou pela qualificação que a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento Estadual, fez? Sim, 2. Passou pelo planejamento que o Segov fez lá? 2. Os 14 passaram pela qualificação de uma DGP, que é uma dessas consultorias da vida, que vai lá dizer, o PPA tem que ser feito assim, faz assim. Então, como é que nós não vamos... Ao menos de DGP, olha, a coisa está mudando, faz assim, ficaria melhor. Então, acho que são alguns achados que essa pesquisa nos traz que seria importante a gente incorporar e poder dialogar um pouco com isso. Meus contatos estão lá, se alguém precisar depois eu trocar outras informações, estão lá na tela. Muito obrigado. Obrigado, Diogo.